Já está aqui o secretário Valfredo Júnior, secretário de administração do município de Riachão do Jacuípe, que vai dar o seu boa tarde, complementar os nossos ouvintes do Bahia em Debate. Prazer, Júnior, boa tarde. Boa tarde, Gilberto. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né, aos microfones da Rádio Baiana. Boa tarde, Adílio Barbosa, que também se faz presente no estúdio. Boa tarde especial a toda a população jacuipense. Primeiro, Gilberto, já desejar a todos aqui, não tive a oportunidade de ontem estar em alguma rádio, mas desejar a todos aí, ontem se passou o dia 1º de maio, a todos os trabalhadores, desejar aí um ótimo dia, que nós estamos aí para também ser com sua classe e com sua luta. Boa tarde. 12 horas e mais 49 minutos em Riachão. Secretário Valfredo Júnior, quais são os cargos que ainda admitem o acesso por meio de contratação, além dos cargos de confiança no município? Gilberto, veja só, com relação a essa questão das contratações, com relação a essa questão de nomeações, é bom esclarecer aqui alguns critérios, de alguns pontos, inclusive essa questão fora as nomeações que são feitas dentro da estrutura administrativa do município, que é uma lei feita pelo gestor municipal, pela prefeita, não existe mais nenhum outro tipo de cargo que você possa colocar para ter acesso dentro da prefeitura, enfim, a folha de pagamento da prefeitura como servidor público municipal. Não existe nenhum outro tipo de cargo a não ser os cargos de nomeações. Certo? É bom esclarecer isso. Sim, mas essa nota do Ministério Público que determinou as demissões, por quê? O que acontece? A gente sabe que antigamente aqui no município era feita uma prática que na verdade é totalmente irregular. Qual era esse tipo de prática? Se contratava funcionários, se contratava alguns tipos de categoria por contratos temporários. Esses contratos temporários iam sempre sendo renovados, e na verdade isso é uma prática ilegal que não pode ser feita, é uma prática irregular. O que nós estamos realizando, e isso sempre estando na audiência com a promotora, a doutora Analisa, é que quem aqui eu venho de público expressar o excelente trabalho que ela vem fazendo dentro do Ministério Público de Riachão do Jacuípe. E a gente sempre vem conversa tentando ajustar essas vagas existentes. Tem muita coisa ainda por se fazer dentro da estrutura administrativa do município, digamos assim. Nós temos aí um concurso hoje vigente, que foi de 2009, foi de alguns cargos, inclusive da grande maioria das vagas foi de auxiliar de serviços gerais, que nós em reunião com a promotora, nós estávamos já em vias de chamar desse concurso. Por quê? Nós não podemos colocar nenhum funcionário na prefeitura com as vagas, por exemplo, que existem dentro de um concurso por contratação direta, isso não pode. O que nós fizemos? Nós fizemos uma licitação, certo, de forma emergencial, para a contratação de uma empresa terceirizada que vai fornecer serviços. Quais serviços que nós podemos terceirizar? Aí você provavelmente vai me perguntar. São serviços que nós chamamos de serviços meio, não são serviços fins. Quais são os serviços meios? Serviços de limpeza, serviços de recepção, serviços de correspondência. Então, esses serviços meios são serviços que podem ser terceirizados, ou seja, feita uma licitação, uma empresa ela vai prestar esses serviços, que são serviços que são feitos dentro do governo do estado, dentro das escolas estaduais, dentro do próprio Tribunal de Contas do município. Esse serviço, sim, pode ser feito, mas desde que não tenha nenhum tipo de cargo específico para aquele serviço, digamos assim, vigente. Então, assim, daquela forma emergencial, você sabe quando você entra, quando mais... E aí vem uma pergunta que você colocou no início, do questionamento das outras cidades. Se nas outras cidades, muitas cidades ocorre isso. Eu diria a você que 100% das cidades que trocaram de gestão, ocorre isso. Por quê? Porque você não tem a real visão do que acontece. Você não sabe, por exemplo, que naquela escola está funcionando funcionário, que em tal órgão falta funcionário. Então, assim, a partir do momento que você entra, lhe dá ali um prazo de 100 dias, 6 meses, para você realmente visualizar início de aula, início de PET, tudo mais, para você ver as reais vagas, você tem que chegar e fazer uma contratação e fazer. Então, nós estávamos em vias de chamar do concurso público para auxiliar de serviços gerais as vagas que tem dentro do nosso município. Só que aí nós nos deparamos com uma irregularidade feita na gestão anterior. Eu acho que já deve ter vindo alguém aqui, algum questionamento, isso até eu vou deixar para a gente comentar mais depois,
né? E falar realmente dessa questão que você falou da promotora entrar, né, com ofício e tudo mais. Certo. Mas o Ministério Público, Júnior, determinou a demissão de servidores. Por quê? E quais são esses servidores que foram determinados essas demissões? Pronto, Quantos foram, na verdade? Quantos foram determinados essa demissão? O que acontece? A promotora ela determinou que todos os contratados que estão diretamente em folha sejam desligados. Só que nós não temos nenhum contratado em folha. O que nós temos são empresas... Em que áreas são, por exemplo? Na área da educação, a maioria das áreas são na área da educação. Sei. Porque assim, quando começa as aulas, que é como eu te falei, né, a secretária Ana Rita, né, a competentíssima Ana Rita, Foram ela vai... contratados professor, por exemplo? Não, é isso que eu estou dizendo. O que foi que acontece? Existia uma falha de professores. Né, uma falha no sentido de que uma demanda maior, uma falta de professor. Falta de professor. Né, então, o ajuste que nós estamos fazendo é para isso. Inclusive, nós já fizemos 2 convocações para a chamada de professor. Né, foram a primeira, foram professor de ensino fundamental, foram 6 pessoas que 6 professores que nós chamamos. Do concurso anterior. Do concurso anterior. Né, chamaram também um professor de educação física e outra chamada aqui que eu vou te precisar quantos professores foi. Foram aqui cerca de 10 professores de pedagogo e ensino fundamental também. Então assim, como eu te falei, nós primeiros entramos no governo. Nós estamos vendo a real necessidade de cada escola e assim, à medida, né, de você ver a real situação, você vai chamando, vai convocando e tudo mais. Então, na verdade, assim, qual o principal foco aí com relação a isso? São as escolas. Então, as escolas, nós já fizemos reunião com os diretores, já explicamos o fato que ocorreu, estamos já providenciando a demissão dessas pessoas que, na verdade, muito mais por desvio de função e não por conta de contratação irregular. Então nós estamos ajustando, né? E é claro que assim, tudo no início é um ajuste, né, Gilberto? A gente tem que, né, visualizar as coisas e ajustando aos poucos. Certo. E qual é o critério que a administração usa na hora de definir quem fica e quem sai? Pronto. É o mesmo critério de você analisar, por exemplo, uma empresa, depois de um mês, você vai ver quem desempenha o melhor papel, quem não desempenha o melhor papel. É critério realmente de desempenho. Certo. Você tem dados assim, quantas pessoas serão demitidas? Olha, dentro dos contratados, eu diria que cerca de 30 pessoas. 30 pessoas. Que estão aí desempenhando, na verdade, um desvio de função. Né, que eles não poderiam estar desempenhando um papel, justamente aquilo que eu lhe falei. Uma que é para desempenhar um papel de serviço meio, está desempenhando o fim. Sei. Então, isso é um ajuste que nós temos que fazer. Não existe nenhum tipo de irregularidade, só realmente, né, ajustes a serem feitos. Isso está sendo feito e eu acredito que no mais tardar, daqui a 10 dias já está tudo regularizado. Essa questão, inclusive, sobre a nossa enquete, secretário, é assim, porque a enquete é para saber se cabos eleitorais ajudam ou atrapalham depois das eleições. Por exemplo, a administração, claro que, como o senhor disse, 100% das cidades brasileiras ocorre isso, né? Os pedidos que são feitos para a questão de empregar as pessoas, e às vezes eles não compreendem que existem leis. Né? Com certeza. Então, assim, existiram muitas solicitações que a prefeitura foi forçada a ter que contratar alguém, pelo menos nomear nesses cargos para atender a alguns pedidos? Não, Gilberto, forçada, eu diria, não existe essa questão de forçada. Agora, é claro que os pedidos existem, né? Isso é normal, acho que Riachão do Jacuípe é uma cidade que carece um pouco de emprego e aquelas pessoas que entram, por exemplo, na nova gestão, tem aquela esperança, aquela expectativa de se gerar emprego, se colocar e tudo mais. E a gente sabe que não é assim. Inclusive, a gente pede um pouco, né, de paciência e a gente vem sempre explicar isso aqui aos rádios que a gente não pode chegar e simplesmente contratar, né? Voltando àquela questão. Nós só podemos contratar e se incluir no quadro de funcionários da prefeitura através de concurso público, através de um processo seletivo, né, que esse processo seletivo é aberto a todos, tem prova e tudo mais. Então a gente não pode simplesmente chegar ali e colocar, a não ser esses serviços meios que a gente conversou aqui. Agora é importante, secretário. Só, Gilberto, complementando, que a prefeita Tânia, ela se esforça, sabe da necessidade de emprego da nossa cidade, né, e se esforçando já conseguiu, antes mesmo de assumir, trazer uma grande fábrica que estava no galpão lá, né, já abandonado sem nenhum outro empenho, digamos assim, para trazer outra empresa, e ela já trouxe a empresa já trouxe as fábricas, já estão aí cerca de 100 pessoas já empregadas, fazendo treinamento e tudo mais, está em vias de trazer mais, e já estamos com outra empresa também negociando para vir para cá, que vai gerar também mais de 600 empregos. Então, o nosso papel é esse, né, a gente não sabe que não pode empregar todo mundo, mas trazer empresas para que essa geração de emprego ocorra dentro do município. Certo. Agora é importante a gente esclarecer essa questão das demissões pelo seguinte, sabemos que existem secretarias no município, dentro das secretarias existem os departamentos,
aqueles cargos que são comissionados, que a Secretaria tem direito a colocar, mas que são nomeados pela prefeita. Então, o que é que acontece? De repente, por essas áreas talvez existirem vagas no concurso, a prefeitura vai ter que demitir. Mas que algumas secretarias, alguém pode questionar. Bom, mas fulano de tal não é concursado e está trabalhando. Então é necessário que você esclareça também que vai ter pessoas que foram nomeadas que vão permanecer no cargo. Não, é justamente isso, Gilberto. Se existir dentro da estrutura um nomeado que, por exemplo, ocorra desvio de função, que é o que a gente falou aqui mais cedo, essa desvio de função tem que ser corrigida. Ou seja, ele não pode ser... vou dar um exemplo, chefe de transporte. Por exemplo, ele não pode estar na sala de aula se ele não é professor, justamente, não está concursado. Justamente. Mas, por exemplo, tem a Secretaria de Obras, que é uma secretaria que requer muita gente, então tem a questão da pessoa que está lá nomeada. Eu sou nomeado, não sou concursado, mas eu sou nomeado. Que pode, está dentro da lei e da estrutura. Não, claro, é isso que eu falei. Não existe nenhum tipo de irregularidade. Existe sim ajustes a serem feitos. Ajustes a serem feitos com relação a essa questão de desvio de função e tudo mais. Mas isso está sendo feito, né? As pessoas estão sendo comunicadas. Inclusive, Gilberto, a promotoria nos orientou e nós já baixamos, inclusive, um decreto logo no início do governo. Vou tentar dar uma buscada aqui para lhe falar o nome do decreto, que é solicitando a todos os funcionários efetivos do município que estavam em desvio de função, porque também está ocorrendo muito isso. Nós encontramos no município com essa grande quantidade de auxiliares de serviços gerais com desvio de função, ou seja, auxiliares de serviços gerais que era para estar na limpeza estavam desempenhando função de auxiliar administrativo, função de chefe, sim. Ele pode estar assumindo a função? Pode, desde que ele entre na nomeação de uma chefia e assim vai. Então, assim, nós baixamos um decreto justamente para isso. Isso foi logo no início de janeiro, para que essas pessoas que estão, né, com algum tipo de desvio de função, que são efetivos no município, voltem às suas funções originais, né? Auxiliar de serviços gerais tem que ser auxiliar de serviços gerais. Então, claro, isso foi uma determinação também da promotoria que nós estamos cumprindo também. Olha, depois do intervalo, vamos voltar com o secretário Valfredo Júnior e vamos querer a sua resposta com relação aos concursados das administrações anteriores, se existe algum concurso válido ainda no município, enfim. Vamos abordar logo depois do intervalo comercial com o secretário de administração do município de Riachão do Jacuípe, Valfredo Júnior. E lembramos que estamos colocando o telefone à sua inteira disposição. Qualquer questionamento, o secretário está aqui para responder, hein? Baiana em Debate. Aqui o debate não tem partido. Olha, são 13h07, agora em Riachão do Jacuípe, 13h07. Secretário Valfredo Júnior, como está a situação dos concursados das administrações anteriores? Existe algum concurso válido ainda no nosso município? Bem, Gilberto, existem 2 concursos ainda válidos, né, dentro do nosso município. Um que foi feito em 2009, né, tem validade de 4 anos. Vai até quando? Vai até junho, se eu não me engano. Sei. Próximo mês mês de junho agora ele já expira esse concurso. E temos o outro que foi feito, se eu não me engano, em 2011, que foi com um número de vagas que ainda tá válido também, que foi o concurso dos professores, que nós estamos chamando. Né, já que a gente voltou para o assunto do concurso, para a gente esclarecer aqui o fato dos cargos de auxiliar de serviços gerais que nós temos aí um impasse com relação ao número de vagas. Para explicar, Gilberto, o que está acontecendo. Nós temos dentro do nosso município o estatuto do município, que ele rege o número de quadro de vagas de cargos dentro do município, ou seja, cada cargo ele tem que ter uma vaga dentro do município para ele existir. Por exemplo, se quisermos contratar algum locutor, fazer um concurso para uma locução, eu tenho que ter dentro da estrutura do município o locutor. Eu não posso contratar ou colocar alguém se não existe esse cargo. Então isso é regido por uma lei, né, que ela é feita, a última lei foi de 2005, né, Lei 477, de 16 de novembro de 2005, onde ela dispõe sobre plano de carreira, vencimentos básicos, gratificações e classificações de cargos do quadro pessoal, ou seja, essas leis regem o número de quadro do município. Isso vai no muito de estudo com relação a pagar a questão financeira, para você colocar mais e tudo mais. Então, assim, dentro do município, dessa lei de 2005, que é a última que foi feita, nós temos no quadro de vagas 162 auxiliares de serviços gerais. Ou seja, nós só podemos colocar no município 162. Não se pode ultrapassar essa vaga porque é uma vaga que não existe, por exemplo. Se você convocar alguém a mais, ele está sendo convocado para uma vaga que não existe. Sei. Certo? Então, o que ocorreu? Nós, quando estávamos em vias de chamar para esse concurso que está vigente, nós nos deparamos com
como eu vou dizer, números a mais chamados dentro do município com relação a vagas. Ou seja, hoje já tem dentro do município 196 auxiliares serviços gerais. Ou seja, 34 auxiliares serviços gerais a mais do que permite o município. Ou seja, e aí, vai ter que demitir? Isso. Ou seja, tem 34 auxiliares serviços gerais que não existem para o município dentro do quadro de vagas. Né? Isso foi, inclusive, em conjunto com a promotora. O número de vagas está ultrapassado. Né? Isso foi uma total irresponsabilidade feita pela gestão anterior. Mas vocês já encontraram esse número de 194? Já encontramos dessa forma. Porque, assim, não houve Gilberto, nenhum tipo de nomeação nessa administração? Não. Entenda. Uma coisa é ter a real necessidade. Real necessidade nós temos, inclusive, para chamar mais. Outra coisa é a legalidade da lei, que só permite chamar 162. Então, é bom que se diferencie isso. Quando nós fomos chamar esse pessoal, nos deparamos com essa irregularidade. Foi uma irregularidade feita na gestão anterior, ou seja, foi chamado números a mais de pessoas, inclusive que não existe para o município. Foram pagos nesse quase 1 ano e meio aí que foi convocado o pessoal de 2012. Totalmente irregular, que não existe. Então, assim, nós não queremos, de forma nenhuma, prejudicar nenhum tipo de servidor. A gente sabe que desses 34 são servidores efetivos que passaram em concurso, mas que, infelizmente, por uma irresponsabilidade da gestão anterior, vão ter que ser demitidos. Assim, tem 34 a mais. Agora, eu vou te perguntar, se são 34 que vão sair, nós não sabemos. Nós abrimos uma sindicância para apurar essa questão do concurso, para ver realmente o pessoal de efetivo antigo, se são realmente os auxiliares serviços gerais, quais foram as datas, quem foi. Então, assim, se precisar, se são 34, se são até 36, se são mais, isso eu não posso te precisar, porque foi aberta a sindicância para a gente apurar todos esses fatos. O fato é que existe essa irregularidade, né? Isso que nós estamos apurando. A prefeita Tânia foi muito feliz no seu discurso de 1º de maio, onde ela frisou bem que esses servidores vão ser amparados, certo? Nós vamos fazer tudo para amparar de alguma forma esses servidores. Agora, é claro que a lei é para ser cumprida, né? A gente não vai jamais passar sobre uma lei. Então, basicamente é isso, né? Nós estamos fazendo a sindicância, abrindo um processo já foi aberto um processo para apurar essas irregularidades e, inclusive, Gilberto, assim que tiver tudo já esclarecido, eu queria voltar aqui na rádio para justamente explicar, enfim, convocar as pessoas, explicar direitinho o que foi feito para a gente deixar bem claro isso aí. E a administração atual planeja algum concurso? Planeja, sim. A gente está levantando o número de vagas reais, como eu te falei no início. Hoje nós temos já uma visão. Né? Porque, Júnior, é alguém que pode estar do outro lado. Bom, mas se está demitindo por questão de excesso, né? E por que outro concurso, né? Então é necessário explicar, porque existem áreas que faltam, né? Não, mas é claro. Por exemplo, para a gente fazer um concurso, e, por exemplo, dentro do município, eu hoje vejo que precisamos de um determinado carro que não tem na estrutura. Sim. Mas precisamos. Então, nós temos que mandar uma lei para a Câmara aprovar uma lei em que essa lei ou aumente o número de cargos, por exemplo, do auxiliar de serviços gerais, ou crie outros. Né? E aí, a partir daí, sim, podemos fazer um concurso. Mas nós não podemos. De criação, a necessidade. Vai empregar mais gente, você acha? Não, claro, porque, por exemplo, hoje tem 34, ou seja, nós estamos precisando de mais, que já íamos chamar mais, convocar mais. Vão ter que sair 34 ou 30. O município precisa mais de 200 no quadro de serviços gerais? O município precisa porque, além daquela questão do desvio de função, Gilberto, que outros que eram para desempenhar a função estão desempenhando outra, e nós estamos retornando esse pessoal para isso desde janeiro. Nós gerais, Júnior, tem a ver também com os garis ou é outra situação? Não, gari é outra. Gari é outra situação. São os auxiliares serviços gerais que são para prédios, para os PSFs, para as escolas, enfim, para fazer essa limpeza dessa coisa. E como o município tem muito, como eu vou dizer, muito prédio, muitos órgãos, realmente precisa. Ainda mais agora que vamos ter UPA, vamos ter creche, vamos ter outros órgãos que vão realmente precisar. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, adequar a lei, depois fazer um concurso e chamar. O que a gente não pode é simplesmente chamar o pessoal irregularmente como era feito. Então, isso aí, inclusive, nesse processo de câncer, a gente está apurando todos os responsáveis, porque seria, de certa forma, penalizar só o pessoal por tirar, não. A gente tem que penalizar as pessoas que fez irregularidade também. Então isso a gente está apurando e a gente vai passar tudo direitinho aqui para vocês. Outra situação que nós recebemos aqui do Ministério Público é com relação às demissões que têm sido feitas. E é importante que o secretário esclareça, porque algumas pessoas até têm me ligado e me interrogado, né? Porque pessoas que eram contratadas
ou nomeadas na gestão anterior, está se achando no direito, né, de receberem indenizações por parte da administração atual. Como é esse procedimento no que diz respeito ao que o Ministério Público determinou sobre essas demissões e que as pessoas busquem seus direitos trabalhistas? A administração anterior ou só compete aos 4 meses da administração atual? Não, Gilberto, eu não sei se eu entendi direito o que você perguntou, mas assim, pessoas que eventualmente eram contratadas na gestão anterior, a partir do momento que iniciam nova gestão, esses contratos eles acabam. Eles não têm direito a essas indenizações. Não. Direito até tem, como rege toda a lei trabalhista, como eles são trabalhadores, como já são as domésticas, é regido pelas leis trabalhistas. O que acontece muito, que nós verificamos lá, que é um processo, como eu falei, que antes era feito essas irregularidades, você contratar temporariamente, renovar contrato, e aí vai. Muitos dos contratos nem informado ao Tribunal de Contas era. Então isso a gente está novamente apurando tudo direitinho, a gente vai passar tudo certinho como é que era feito. Então assim, essas irregularidades que eram feitas na gestão passada, todo servidor público tem direito de buscar seus direitos, de entrar na justiça e tudo mais. Agora sim, a gente não responde pelo que ocorreu nas gestões passadas, né? Então assim, todo mundo que entra com relação à irregularidade, o que se deixou, por exemplo, um benefício de fazer, como muitos que a gente vê lá, não se pagava férias, não se pagava terça de férias, não se pagava 13º salário. Então, para você ter uma ideia, teve um processo seletivo que foi feito em se eu não me engano, 2008, 2009, um processo seletivo foi feito aqui para áreas como áreas de saúde, enfim, que não se pagava férias, não se pagava 13º. Não se explicava por quê. Disseram que era porque era processo seletivo, era contratado temporário, não tinha direito. Como não tem direito? Né? Então, assim, eles têm todo o direito de buscar seus direitos mesmo e na justiça, enfim. Só o que a gente não responde pelo que fizeram a irregularidade. Nós vamos buscar também passar a responsabilidade para quem direito é, entendeu? Ô Júnior, com relação a essa questão também, me chama a atenção assim, porque normalmente acontece nos municípios os concursos e muitas vezes as pessoas não são convocadas. E hoje, no que diz respeito, vou falar sobre a questão do professor. Ontem, inclusive, entrevistamos a presidente da PLB e o que ela alega é que tem que haver um desdobramento na questão do professor, justamente por faltar, né, o profissional na área. Com os chamados que vocês estão fazendo, vai suplir, né, a prefeitura vai convocar os professores, porque, inclusive, semana passada nós tivemos informação aqui do advogado da PLB que ele disse que tinha porteiro dando aula. Isso estava acontecendo no município? Não, isso aí não, Edilberto. Não existe porteiro da aula. Isso aí, acho que é a invenção da cabeça dele, não existe isso não. Agora, o que acontece? Nós temos duas situações emergenciais, certo? Ou se dá continuidade ao processo, inclusive a lei de continuidade ao serviço público, de você dar a condição de aula, mas você colocar professor, não, professor assim, que é nomeado porteiro, não. Mas professor nomeado? Não, o que existia, algumas escolas, por exemplo, existia uma deficiência de uma aula ou outra, a secretária Ana Rita desdobrou todos os professores que podiam desdobrar, ou seja, do quadro do município. Do quadro do município, que era 20 horas, passou para 40 para suprir essa necessidade, certo? Sim. Agora, porteiro que estava dando aula, isso aí não existe. Nem contratação, por exemplo, não, um professor da escola, uma escola privada, que não é professor do município, não foi contratado? Não pode, Berto. O que a gente pode ser feito é um contrato temporário para substituição, por exemplo, ou de férias ou licença maternidade, desde que esse professor, enfim, não tenha, como eu vou dizer, essa escola não tenha professores que possam substituir ou desdobrar, enfim, isso aí pode. Mas você contratar diretamente para colocar em sala de aula não pode, até porque foi isso que eu te falei. São serviços fim, ou seja, o professor é um serviço fim, a gente não pode fazer contratação direta ou terceirizar, por exemplo, o serviço. Isso não pode. Isso aí se estiver ocorrendo... Então todos os professores eram do quadro do município, não existia nem professor... Todos os professores do quadro do município. De escola estadual ou de escola... digamos, particular que não. O município não contratou. No município não contrata o professor. O que nós estamos já em vias de assinar um convênio, Gilberto, já pegando também esse meados aí, é de fazer uma implantação de estágios dentro do município. Né? Esses estágios nós já estamos praticamente assinados já o convênio com o IEL para fazer, como eu já falei aqui outras vezes. Então isso vai servir tanto para, né, aqueles estudantes que fazem, por exemplo, assistência social, enfermagem e tudo mais, nós vamos estar inserindo ele como estagiários dentro do município, inclusive para professor. Algum que
faz letras, enfim, e deseja fazer um estágio dentro do município, isso aí é correto, isso pode fazer uma substituição por estagiário. Mas, por enquanto, não. O que nós estamos fazendo é isso. É convocando os professores onde nós estamos vendo a deficiência, como já convocamos aí mais, quase cerca de 20 professores. E vamos estar sempre convocando mais até suprir essas necessidades todas. 13 horas e mais 25 minutos, em Riachão do Jacuípes, 13h25. Secretário Valfredo Júnior, o senhor tem acompanhado o processo de licitações do Hospital Municipal? O que aconteceu com a licitação para a terceirização dos serviços médicos? Bom, Gilberto, dessa questão do Hospital Municipal, porque assim, é bom que a gente entenda que o Hospital Municipal ele é uma autarquia de administração direta e, né, é claro que tem as atribuições da Prefeitura no hospital, mas que o hospital tem sua independência também. O que ocorreu com a licitação do hospital, né, que foi feita uma primeira licitação. A licitação nós identificamos algumas pendências com relação até à documentação, essa licitação foi cancelada, e foi feita outra, né, outra licitação que foi realizada na segunda-feira, se não me engano, segunda ou terça-feira. Terça-feira passada agora foi feita outra licitação. Né, ocorreu uma falha por conta das empresas com relação à abertura dos documentos lá dos envelopes, mas que foi dado um prazo, conforme a lei 8666 de licitações, ela estabelece esse prazo por conta de erro na hora dos envelopes, então foi dado um prazo de 24 horas para que as empresas retornem ao hospital, né, com os envelopes com digamos que as cotações corretas, e esse foi marcado para sexta-feira, para abrir novamente os envelopes. Na verdade, eu vou deixar até para a diretora do Hospital de Inéia, que ela vai estar, inclusive, amanhã na co-irmã aqui da gente, na Rádio Jacuípe, que ela vai estar lá explicando passo a passo o que ocorreu lá, mas o que ocorreu basicamente foi isso. Né? Foi cancelada a primeira licitação com algumas pendências de documento, e agora foi adiada por conta de uma falha, na verdade, das empresas que participaram do certame. Foram duas empresas, elas, dentro dos seus envelopes lá, tiveram alguns erros com relação à cotação, nada de muito expressivo, e na sexta-feira agora vai ser reaberto esses envelopes, e aí vai ocorrer tudo correto da melhor forma possível. Certo, o Estatuto da FUSAS prevê a escolha de um presidente por meio do Conselho, e não uma indicação política. O governo Tânia Matos pretende colocar isso em prática? Isso, Gilberto. Nós já tivemos algumas reuniões, né, para colocar em prática esse conselho curador lá do Hospital Municipal, onde para alguns cargos ele exige, de certa forma, assim, a aprovação desse conselho. Né? Isso era uma prática, na verdade, não existia, não era feito dentro do nosso município. Né, Desde que existe o hospital, sempre foram indicações que sempre foram políticas e, na verdade, nunca foi feito ao pé da letra o que a lei determina. Né, mas a prefeita Tânia, ela sempre busca ser correta com determinação de leis. Então, é claro que assim, você iniciar um processo, um mandato, e já saber tudo e ver como é que ocorre tudo da melhor forma possível, é quase que, diria que impossível. Nós só vamos pegar todas as reais solicitações, as reais necessidades de cada coisa com o passar do mandato. Né? E eu hoje, particularmente estou sabendo agora que era para ser escolhido por um conselho, não por ser indicado. Né? Pois é, então assim, o que a gente de forma nenhuma vai fazer é, após termos conhecimento... E com certeza, secretário, muitas pessoas do município não sabiam disso. Né? Que o Estatuto prevê a escolha através de conselho e não por uma indicação política. Porque se soubessem, em todas as administrações... E existiam questionamentos para que o conselho realmente indicasse, escolhesse, na verdade. Justamente. Mas isso você deve estar percebendo o seguinte, Gilberto, dentro desses 4 meses aí que findaram agora da administração. É que nós sempre prezamos pela transparência. E sempre esses casos que nunca se falou, nunca se ouviu falar, nunca se tratou tanta licitação no município, é porque nós damos ênfase e estamos aqui abertos para explicar e colocar exatamente o que acontece. Não é um fato desse do Conselho Curador do Hospital, a gente não simplesmente se retrai e guarda, não. Nós levamos para discussão, como está ocorrendo o fato agora com os professores. Em nenhum momento deixamos de sentar com os professores e negociar realmente, ver a real necessidade, e como a prefeita Tânia falou ontem no seu discurso, é a capacidade realmente de pagamento. Se tiver e for ler, eles têm que realmente reivindicar, e nós vamos fazer. Isso aí não vamos deixar de fazer de forma nenhuma. Isso você se percebe, nós estamos já com um grande processo aí de reformulação da
das atividades, sistemas de informações que vamos trazer para o município de Riachão a maior transparência possível em tudo que está se passando. Né? Então, você pode comparar com as outras coisas e o que acontece do Conselho. Nós estamos sentando, estamos vendo como se funciona esse Conselho, quem são as pessoas, né, para possível, enfim, avaliação, escolha, do jeito que determina a lei. 1h36, 1h36, está chegando aqui torpedo para a gente sobre a nossa enquete. Olha, os vereadores não podem fazer uma emenda na lei para não demitir e ainda chamar outros, já que ainda o município precisa, há muitos contratados. Bom, a pessoa não se identificou aqui, mas é 9161-3198 o telefone dela. É importante que a pessoa coloque o nome e a localidade, né? Ou que cidade, né? Eu não sei, na verdade, 9161-3198, ela fala, os vereadores não podem, ela ou ele, né? Os vereadores não podem fazer uma emenda na lei para não demitir e ainda chamar outros, já que ainda o município precisa, há muitos contratados. Entendeu, Júnior? Isso aí, Entendi. Pronto. O que acontece? Na verdade, isso é função realmente da Câmara, dos vereadores, a partir do momento que nós mandamos para lá, como eu expliquei anteriormente, essa lei que aumente o número de quadros de vagas e reformule esse estatuto. Só o problema é que isso pode ser feito a partir do momento que a gente manda para frente. Ou seja, a lei ela não retroage. Nós não podemos fazer uma lei que retroage a 2009, por exemplo. Ou seja, não seria nem 2009 porque foi ultrapassado o número de vagas em 2011. Então, assim, a gente não pode encaminhar uma lei que retroage a 2011. E esse período de 2011 até agora, 2013, fica como? Né? Fica vago, a gente não pode. Mas, como eu te falei, a gente está tentando ver, após a sindicância, a melhor forma possível de que esses servidores fiquem aparados e que a gente consiga, de certa forma, reverter isso aí. Claro, assim, deixar claro mais uma vez que isso não é responsabilidade da prefeita atual. Isso é uma irresponsabilidade do prefeito anterior, né, que foi feita essa convocação acima do número de vagas, em que, felizmente, hoje a gente está em vias de penalizar servidores, né, que passaram um concurso, que foram com total lisura, mas que, infelizmente, vão ter que pagar esse preço aí. Ok, aqui tem um torpedo, olha, com respeito à enquete, atrapalham e muito, porque quando um determinado candidato ganha, eles ficam cobrando trabalho, até brigam, sabendo que ele nem se encaixa na oportunidade que ele tem lá na prefeitura. Aí para cada canto coloca funcionário, né, enche a prefeitura de pessoas que não são capacitados para isso e acabam atrapalhando a vaga de uma pessoa que está apto para trabalhar. A Maria aí de São Lourenço, que mandou essa mensagem para a gente. Bom, então tá aí o detalhe com relação à questão do nosso torpedo, 3264-363 é o telefone. Ô Júnior, semana passada eu recebi uma ligação no programa Fala Comigo de uma moradora aí de Chapadinha, né, sobre jornada ampliada, onde ela disse que a filha dela é concursada há 8 anos no município e que a prefeitura estaria transferindo ela da Chapadinha para uma outra localidade. Você tem conhecimento desse fato? Gilberto, não. Ela é concursada, no caso ela seria concursada e foi transferida. Ela até alegou questões políticas, que a prefeitura ia colocar uma outra pessoa na Chapadinha e mandar a filha dela para uma outra localidade. Não era admitir, né? E se transferir. Mas no caso ele seria, só para especificar, ela porque é monitor. Ela disse que era da jornada ampliada. É porque assim, a gente tem que fazer algumas diferenciações com relação ao monitor, porque o monitor do PET, o monitor que trabalha nas jornadas, foi feito um concurso, certo? Inclusive concurso específico para determinadas áreas, ou seja, foi feito um curso para monitor do PET de Chapadinha, monitor do PET do Açude, monitor do PET não sei o que, inclusive fizemos agora uma convocação para 3 monitores, né? Se eu não me engano, Açude, uma outra para Vila Aparecida, e o outro, não me recordo na memória qual foi a região que nós convocamos. E convocamos para aquela determinada região, porque a gente não pode convocar para outra. Ou seja, inclusive, se for um monitor que foi feito concurso e assumiu sua vaga para Chapadinha, nós não podemos relocar de forma nenhuma. E essa questão de perseguição política, Gilberto, isso não existe dentro do nosso governo. A gente não está fazendo nenhum tipo de transferências, relocações, mudanças por vias políticas, isso não existe. A partir do momento que a prefeita foi eleita, é uma prefeita de todos, sem distinção, inclusive para todos os servidores. Inclusive, Gilberto, eu não sei se vai estar na sua pauta aí, mas já vou adiantar aqui, falar um pouco também do reajuste que nós concedemos aos servidores públicos. Ontem, dia 1º de maio,
a presidente, né, do Cisco Maria foi muito feliz no seu discurso quando revigorou essa questão da luta que foram deles para essas perdas salariais. Então nós temos hoje classe de servidores municipais que receberam um reajuste de 45%. Ou seja, reajuste que antes, passando, existiam perdas, eram, em vez de ser reajustados devidamente reajustados com 2%, 3%. Então nós voltamos toda a tabela do município em negociação com o sindicato, em negociação com a contabilidade para ver a viabilidade desse aumento dentro da folha de pagamento, né? E nós conseguimos, né, de forma até inclusive parcelada, fazer esse reajuste para que os servidores não tenham mais perdas salariais. Ou seja, servidores, por exemplo, que tem 20 anos de prefeitura, 30 anos, estavam recebendo um salário, menos que um salário mínimo ainda. Então, assim, essas revisões e alterações foram feitas, né? Isso a prefeita Tânia, ela deixa bem claro que é social as causas dos servidores públicos e fez esse reajuste de até 45%. Então isso é bom que deixe claro que às vezes se ouve muito em falar de questão de professor, mas que ouça o outro lado, né? Veja os outros lados, os outros benefícios que isso em 4 meses nós já trazemos para os servidores municipais. Ô secretário, você sabe que aqui no rádio geralmente eu sempre recebo ligações de diversas localidades do município. E, por exemplo, às vezes eu fico questionado sobre essa questão da promotora, hein? Em que algumas localidades dos municípios ela tem exigido que a prefeitura, só falou sobre a questão das nomeações, que não poderia acontecer desvio de função. Isso. Mas eu estou sabendo que existem algumas localidades aí que a promotora tem exigido que se coloque pessoas do quadro, pessoas efetivas. E muitas vezes o cidadão, no concurso, ele fez para uma determinada área e, no entanto, ela, por exemplo, quer que coloque como porteiro, recepcionista, só pelo fato de ser concursado. Né? Isso está existindo. E não por culpa, não estou dizendo aqui que a prefeitura está sendo culpada, não. Eu estou dizendo que a promotora está exigindo que coloque alguém do quadro efetivo. Né? Por quê? Já que o senhor falou que não pode haver disfunção, e nós sabemos que existem casos que ela está exigindo que coloque pessoas concursadas, né? E está trabalhando como recepcionista, né? Mesmo que não seja da área, que ela não tenha feito concurso para recepcionista, por exemplo. Gilberto, é isso. O que acontece? Desde que exista, vou dar um exemplo claro aqui, existe um concurso vigente que a gente comentou agora de auxiliar serviços gerais. Sei. Ou seja, auxiliar de serviços gerais que faz serviço de limpeza, conservação, manutenção, enfim. Ela quer que pegue dos serviços gerais e bote como porteiro ou recepcionista? Não, um exemplo, vou te dar um exemplo. O que a promotoria, ela quer que nós façamos e que nós estamos fazendo é o seguinte: a gente não contrate pessoas terceirizadas ou enfim, para colocar em cargo que existam e estejam vigentes, por exemplo, concurso, que é o caso dos auxiliares de serviços gerais. Nós não devemos contratar ou terceirizar esse serviço desde que exista um concurso vigente. Mas o que ocorre? Nós agora ficamos impossibilitados de convocar mais auxiliares de serviços gerais e colocar efetivamente nos seus lugares por conta desse ultrapassou o número de vagas que existia no número de quadro do município. Então, assim, a gente agora ficou impossibilitado, ou seja, não podemos convocar mais, existe a necessidade do serviço e agora sim nós podemos fazer uma terceirização. Entendeu? Então, assim, o que ela quer é isso, é que a gente não coloque, ou não contrate, ou não faça nenhum tipo de seleção para que concurso tem que botar efetivo. Pessoas efetivas no município. Então, assim, ela exige muito que a gente retorne esse pessoal. Um TAC, celebrando isso aí. Assinamos um TAC com a promotoria para que essas pessoas, inclusive auxiliares serviços que desempenham outra função, ou seja, estão em secretaria de escola, estão em portaria, voltem para a sua função inicial, que é o quê? Serviços gerais, que é a limpeza. Então, o que a promotoria quer é isso, que a gente faça realmente o que deve ser feito. Né? A promotora, ela de forma nenhuma... Que preenche as vagas com o pessoal do quadro, dos efetivos. Isso, dos efetivos. Então, assim, nós conversamos com a promotora, enfim, passamos as nossas necessidades, as nossas dificuldades principalmente, mas, enfim, a promotora está aí para cumprir a lei e nós estamos aqui para obedecer. Secretário Valfredo Júnior, existe muita conversa por aí de que com 4 meses de administração as contas públicas ainda não foram, digamos assim, colocadas, o município não tem prestado conta. Então as contas públicas já estão abertas à população, como prevê a lei desde 15 de abril até 15 de julho? Não, assim, Gilberto, é bom deixar claro o seguinte,
essa não é que 4 meses não prestou conta, não é isso não. A questão... eu tô falando porque o pessoal comenta. Não, mas é porque deixa eu te explicar. Porque eu vi zum por aí que até hoje a prefeitura não tem prestado conta. Não, então é não, bom. Não o secretário está aqui justamente para tirar as dúvidas. Não existe isso não. O que acontece é essa lei, que inclusive é da lei orgânica do município, que rege que entre os meses do dia 15 de abril a, se eu não me engano, a 30 de junho, a prefeitura ela abre suas contas, enfim, só que contas de exercícios anteriores. Sei. Ou seja, do dia 15 de abril agora ao dia 30 de junho, por exemplo, nós tínhamos que estar aberta, enfim, as contas de 2012 do ex-prefeito. É até bom deixar claro, por exemplo, no ano que vem, 2014, nós vamos apresentar e deixar aberto à população as contas de 2013. Então, assim, o que ocorreu, porque houve até uma certa demora, o que ocorreu? Essas contas ainda estavam no Tribunal de Contas do município em Feira de Santana. E o Tribunal de Contas do município, eles nos repassam e vão voltando as pastas para a prefeitura. Então, as pastas não estão em sua maioria ainda aqui na prefeitura, mas já chegaram boa parte. Então, nós vamos estar já na próxima semana convocando, enfim, a sociedade, as entidades, e disponibilizando a abertura dessas contas para apreciação. Né? Estamos já vendo lá um local adequado na prefeitura, né, para que as pessoas podem ter acesso lá e fazer. Muito provavelmente segunda-feira já vai estar disponível lá. Na segunda-feira nós vamos estar passando, inclusive em carro de som, avisos aqui na rádio para dizer que já está disponível. As contas de 2012. Né? As contas agora de 2013, elas vão para o Tribunal de Contas, né? Inclusive já dos 3 primeiros meses já foram as contas. Vão para o Tribunal de Contas e quando elas retornam, aí nós apresentamos à população. Certo. De que forma o governo Tânia tem procurado garantir a transparência da administração pública? Então, Gilberto, como a gente falou até um pouco mais cedo, nós estamos já preparando um portal da transparência do próprio município, né? Inclusive nós conseguimos recuperar o endereço oficial de Riachão do Jacuípe, que é o riachãodojacuípe.ba.gov.br, é o endereço oficial da prefeitura. Então nós conseguimos fazer a recuperação desse endereço e lá vai estar sendo feito um portal onde vai estar as contas públicas, todos os processos da prefeitura estão sendo digitalizados, ou seja, todos os processos de licitação, todos os processos de pagamento, toda a folha de pagamento está sendo digitalizada e vai ser disponibilizada através desse portal. Né? É claro que assim, a gente não consegue viabilizar em pouco tempo já uma estrutura grande dessa, mas já estamos fazendo. E em breve, aí, eu acredito daqui a uns 15 a 20 dias já vai estar o portal disponível já para acesso, inclusive licitações, alguns serviços para o servidor público municipal, que é o contra-cheque online, algumas solicitações, isso vai estar tudo disponível através desse portal. Ô secretário, como está o processo de criação das novas secretarias? Se não houver apoio da maioria na Câmara, o que a Prefeitura vai fazer? Bom, Gilberto, a gente já mandou uma lei prévia para a Câmara, né, e nós solicitamos de volta para a gente fazer algumas adequações. Essa estrutura é justamente para o que acontece. Nós vamos estar fazendo uma nova estrutura e também adequando a estrutura de cargos do município. Então, nós estamos já passando para refazendo a parte das secretarias para alguns pontos novos que surgiram, inclusive a nível de ministério, outras portarias. Então, conseguimos ainda em tempo hábil reformular e vamos reencaminhar novamente para a Câmara. E aí nós vamos aguardar essa apreciação da Câmara. É claro que é importante, por exemplo, Gilberto, citar aqui de forma rápida, que nós não conseguimos um benefício com relação ao meio ambiente, de verbas mesmo, porque nós não temos um órgão específico do meio ambiente dentro do município. Ou seja, nós não temos uma secretaria específica, não temos um órgão específico que trata o meio ambiente. Isso é um critério que foi feito para um convênio do Ministério do Meio Ambiente, então, como nós não temos, nós ficamos de fora. Então, ou seja, para você ver só um fato aqui explicado do que é a importância de você criar secretarias que, dentro do contexto hoje mundial, digamos assim, de meio ambiente e tudo mais, a importância que se dá a essa área. Então, pelo fato que nós não temos um órgão específico, nós perdemos de realizar um convênio importante para o nosso município. Certo, a visão externa é de que a administração Tânia Matos ainda não se consolidou em alguns aspectos, como os da saúde, por exemplo, né? A que se deve essa demora em colocar para funcionar a contento determinados setores da gestão pública? Pronto, Gilberto, eu vou te explicar um fato aí da saúde que você tocou bem. Quando nós assumimos o município, nós assumimos os PSFs praticamente não, se não me engano, sem nenhum médico, os PSFs do município. Aí você vai perguntar, não tinha médico, foi por conta da troca de gestão? Não, desde meados de setembro não tinha médico, setembro, outubro, novembro, dezembro, não tinha médico nessas unidades.
E você sabe que hoje, para nós conseguirmos médicos, inclusive, em vias nessa troca de gestão e tudo mais, médicos já tinham seus compromissos, já tinham outras cidades já para fazer. E para agilizar até esse processo, rapidamente, que a gente já foi até batido já antes aqui, nós fizemos a inclusão num programa chamado Provável do Ministério da Saúde, que iam fornecer esses médicos para a gente. Ou seja, a responsabilidade de ir atrás de médicos não passaria do município para o Ministério. O Ministério tinha a responsabilidade de encaminhar os médicos para o município. Inclusive do pagamento ser direto pelo Ministério. Nós fizemos a adesão de 100% dos PSFs a esse programa, mas que infelizmente não conseguimos atingir todos. Só 2 PSFs o Ministério conseguiu encaminhar médico, desses 2, só um ficou. O outro teve outra médica, houve desistência e teve que sair. Então isso também atrasou um pouco a questão. Aí nós voltamos agora para a negociação direta com o médico. Médico, você sabe, como eu falei anteriormente, é complicado você conseguir disponibilização de médico, inclusive para 5 dias na semana, como o PSF exige e como nós também fazemos cumprir a lei. Antes, na gestão passada, não era assim, não tinha 6, segunda, quarta, quinta e sexta médico. Sempre ficava 2 turnos, 3 turnos, um ia, não ia, então tinha essa coisa. Então hoje estamos 100% dos PSFs hoje com médico trabalhando de segunda a sexta-feira. E é bom que deixe claro aqui, porque às vezes as pessoas falam, cobram que não tem médico, não tem isso, mas ninguém chegou aqui para ligar, obrigado porque tem médico, entendeu? Então é bom que esse reconhecimento ocorra, porque hoje tem 100% de cobertura médica em todos os PSFs. Né? Então houve atraso por conta disso, mas que agora já está tudo regularizado. Pois é, secretário. E com relação ainda à Secretaria de Saúde, como é que está a situação da atual secretária Luciana? Realmente ela não é mais secretária? Eu gostaria que o senhor falasse. Certo, Beto. Só para voltar um pouquinho também à questão dos médicos, nós conseguimos hoje fazer dentro do município de Riachão uma coisa histórica, né, inovadora, digamos assim, que muitos dos médicos dos PSF estão hoje atendendo no hospital municipal, certo? Então, com essa reformulação logística aí, conseguimos aumentar 100 fichas dentro do hospital municipal. Ou seja, todos que estão indo hoje no hospital municipal têm atendimento, não fica ninguém sem ser atendido. Existe uma gama muito grande de especialidades médicas, por exemplo, dermatologista que estamos colocando. Enfim, com essas mudanças, essas reformulações, nós estamos conseguindo inovar e trazer grandes novidades aí para dentro da administração pública e dentro da estrutura do município. E a situação de Luciana? A situação da Luciana. Luciana ela não conseguiu se desvincular do outro, que ela hoje é funcionária estadual. Né? Nós estávamos em vias de conseguir a liberação dela, mas não conseguimos fazer essa liberação. E hoje ela não é mais secretária de saúde do nosso município. Já tem um nome? Tem. O nome que nós temos hoje é Jussara. Ela é efetiva no município, ela está assumindo interinamente, certo? Nós já estamos em via da escolha, enfim, de viabilização do novo secretário ou secretária. Isso em breve nós vamos estar trazendo um nome aqui, mas hoje assume interinamente Jussara, ela é servidora efetiva do município, né? Então está assumindo essas funções da secretaria hoje, mas que em nenhum momento, Gilberto, deixou de se fazer por conta da secretária. Né? A equipe da Secretaria de Saúde hoje é altamente competente, né? Temos excelentes profissionais hoje lá, inclusive de dar inveja a muitos municípios aqui na região, que manteve a Secretaria de Saúde em pé. Então, assim, hoje assume Jussara. Logo mais vamos trazer outro nome aqui para vocês. Olha, secretário, veja só o que é que o ouvinte manda aqui. Eu trabalho em uma determinada escola da zona rural como merendeira. Fui do processo seletivo há 2 anos atrás. Ano passado, trabalhei como contratada. E esse ano continuo no trabalho. E ainda não recebi por esse trabalho. A Maria disse que trabalha como merendeira, né? Mas... Ela falou localidade? Não, ela disse que trabalha em uma determinada escola da zona rural, né? Ela foi do processo seletivo há 2 anos. Ano passado ela disse que já trabalhou como contratada, e continua no trabalho e ainda não recebeu. Agora era importante que ela procurasse, se ela está no trabalho ou ela foi indicada por quê? Se ela não é concursada. Gilberto, assim, hoje não temos, um caso ou outro que ocorre no município de falar, não recebi ou isso, aquilo, outro. É bom que se vá na prefeitura para a gente analisar e ver caso a caso. Né, porque às vezes funcionários que, por exemplo, como eu expliquei no início aqui, estava contratado na gestão anterior, se passou por um novo processo de contratação, ou seja, todos os contratos que eram de 2000 da gestão passada, eles encerram e iniciam novos contratos. Aí talvez
servidora, enfim, eu peço Ela tem que procurar a eu prefeitura. peço até que ela vá lá, me procure na prefeitura, eu estou lá de segunda a sexta. Ela pode ir na parte da manhã lá, que eu vou atender ela, para a gente verificar realmente o que ocorreu. Se foi uma falha na recontratação, se foi uma falha de informação que não veio para a gente. Claro. Mas assim, não existe esse fato de não receber, enfim. Eu peço que ela procure lá para a gente esclarecer isso aí. Olha, no posto de saúde, o médico Dr. Rômulo falta diariamente. Qual o motivo? Já que só podemos ser atendidos pelo médico da área. 81269578. A pessoa não botou o nome, mas o número do telefone fica aqui. Dr. Rômulo falta, assim? Gilberto, eu não sei informar, eu acredito que não, mas enfim, se ela está falando, eu vou apurar essa questão do Dr. Romulo. Dr. Romulo, quando eu falei 100% dos PSFs, eu me refiro a PSFs, que se não me engano, Dr. Romulo e a doutora Rosa, eles atendem na UBS, ali a unidade básica de saúde, fica ali ao lado do hospital regional. Certo. Né? Então, eu vou procurar saber e dou mais informações sobre isso aí. Certo. Paulo da Vila, boa tarde, secretário. O raio-x vai ter marcação ou só vai funcionar como emergência? Não, que eu saiba, o raio-x deve funcionar como emergência, mas aí eu deixo a critério da diretora do hospital, porque eu não sei se tem uma outra informação que aqui para eu falar posso estar me equivocando, mas eu deixo com a diretora do hospital de INEA para responder isso aí. Certo. Secretário, queremos agradecer a sua presença aqui, o nosso horário chegou. Só respondendo, Gilberto, acabei de receber uma mensagem aqui que vai ter marcação sim para exames de raio-x periodicamente, sem, digamos, na parte de ambulatório, digamos assim, né? Não só na parte de emergência. Tá bom, muito obrigado e com certeza estaremos sempre atentos e qualquer outra situação estaremos lhe convocando novamente. Pronto, Gilberto, eu que agradeço aqui o espaço, enfim, estou sempre disponível para futuras entrevistas. Dizer a você que quando nós tivermos já o resultado da sindicância com relação ao concurso público, e muitos, inclusive, atendi uma ligação agora com relação a isso, a gente vai estar aqui voltando, explicando direitinho quais foram os critérios, quem são as pessoas que infelizmente, porventura, vão deixar ou não vão deixar, e vamos estar aqui explicando. Né? No mais, desejar uma boa tarde a todos, um bom resto de semana aí, um excelente final de semana a todos.